aqui o nosso podcast da saúde. Pode falar de saúde? Um sonho que a gente tinha e que conseguimos com parceiros solidários, fraternos, idealistas como nós, estar estreando esse podcast que a gente entende como fundamental, porque a saúde é, junto com a vida, o primeiro direito humano fundamental, e a saúde é uma área que precisa de muito conhecimento, muita gente competente, e principalmente a população precisa conhecer seus direitos e os caminhos para alcançar esses direitos. Para a gente começar aqui hoje, nós temos os nossos parceiros, que é o Márcio Gonçalves Felipe e a Carolina Galvanese, idealistas, competentes, que gostam de compartilhar conhecimento e gostam de ajudar as pessoas a descobrirem seus direitos e exercer plenamente esses direitos. E a nossa convidada especialíssima desse primeiro podcast é a Fernanda Penteado. Ela é a tabeliã do 8º Cartório de Notas e vem falar para a gente, iniciando aqui, que é o tema do nosso programa, mas uma hora falando sobre saúde vai sair muita coisa bacana. E o que o cartório pode fazer para tirar a gente do poder judiciário que demora tanto e é tão caro? Ela vai falar da autorização eletrônica de órgãos, de doação de órgãos, que é uma novidade, e aí eu vou passar a palavra para ela, e ela tem o programa todo para ela. Fernanda, muito bem-vinda. É uma honra muito grande estar com você hoje aqui, ao lado do meu querido Márcio e da minha querida Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bem-vinda, doutora. Eu que agradeço imensamente o convite de estar no primeiro podcast. Então, assim, eu me sinto honrada de ser a primeira convidada, né, para falar de um tema que é novo, porque iniciou agora em abril, no dia 2 de abril, que iniciou a autorização eletrônica de doação de órgãos. Então, eu agradeço, né, e estamos aqui para a gente conversar sobre esse tema. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, através do provimento 164, que iniciou a autorização eletrônica de doação de órgãos através do aplicativo do e-notariado. O que acontece? O CNJ, já existe o e-notariado, não sei se as pessoas conhecem, mas eu acho que é muito importante vocês conhecerem, porque através do e-notariado a gente pode praticar quaisquer atos notariais. A gente pode praticar testamento, a gente pode praticar compra e venda, doação, inventário, até mesmo reconhecer uma firma. E com relação ao reconhecimento de firma, eu acho importante falar que você pode reconhecer firma 24 horas por dia, de domingo a domingo. A qualquer momento você pode, através do seu celular, reconhecer a firma se você tiver o aplicativo do e-notariado. Você pode baixar esse aplicativo na Apple Store ou na Play Store. E lá tem essa nova funcionalidade que o CNJ implementou, que é a autorização eletrônica de doação de órgãos. Por que isso? Porque antes disso a gente poderia ainda fazer uma autorização de doação de órgãos através de um testamento ou através de uma escritura declaratória. Mas o CNJ ele quis fazer essa campanha, que é Um Só Coração. A campanha do CNJ ela tem um nome que é Um Só Coração. Seja vida na vida de alguém. E para fomentar essa questão da doação de órgãos, porque as pessoas geralmente acabam não falando muito sobre isso, né? Acaba sendo uma coisa meio, dou ou não dou, ou quando você vai fazer um RG, eles perguntam, mas nunca teve um documento mesmo que fosse para os órgãos públicos, para os médicos saberem, olha, aquela pessoa que faleceu realmente deixou um documento, manifestou a vontade de que queria doar os órgãos, e isso faz com que os familiares, no momento da morte, ficam muito mais tranquilos de realmente falar, não, olha, ele manifestou a vontade, é isso que ele queria, então nós concordamos e nós vamos aceitar as doações do órgão. E dessa forma foi com que o CNJ fez a gente implementar essa nova funcionalidade no aplicativo do e-notariado, e é muito tranquilo de fazer. O que primeiro a pessoa precisa fazer? Em primeiro momento, ela precisa ter um certificado digital. Se ela não tiver o certificado digital do ICP Brasil, que é um certificado digital pago, a maioria das pessoas não tem, então existe hoje em dia o certificado digital e-notariado, que é o certificado digital dos cartórios, que é feito gratuitamente. Então qualquer pessoa pode pedir o seu certificado digital. Ele tem um prazo de validade de 3 anos.
Então, a partir do momento que você faz o certificado digital, é muito fácil. Primeiro, baixa o aplicativo no celular. Então, você entra lá, baixa o aplicativo. Dentro do aplicativo vai ter lá, solicitar meu certificado digital. Eu clico, solicitar meu certificado digital. Vou lá e vou preencher meus dados. Vou colocar meu nome, vou colocar meu RG, meu CPF, o endereço que eu resido. Vou tirar uma selfie minha do meu celular. Vou tirar uma cópia do meu documento e vou escolher o meu cartório de confiança. Se eu resido em Santos, tem 8 cartórios, eu vou escolher qual que eu quero. A partir do momento que eu escolhi, o cartório vai ter um prazo para entrar em contato com o cliente para fazer uma videoconferência. Então, a pessoa nem precisa se dirigir ao cartório. É óbvio que se ela quiser se dirigir ao cartório, ela já pode fazer isso presencialmente. Ela não precisa baixar, fazer da casa dela, tudo. Mas é que é muito mais cômodo a pessoa já fazer do seu aplicativo, fazer da sua casa. Aí ela vai esperar o contato do escrevente, que vai entrar em contato com o cliente para fazer a videoconferência, para verificar se realmente a pessoa é aquela pessoa, para identificar a pessoa, e vai entregar ele vai clicar lá no depois que ele fizer todo a identificação, tudo, a pessoa vai clicar e vai ter o seu certificado digital naquele celular. Quando que vai expirar o certificado digital? Vai expirar após 3 anos. Ou se ela, por exemplo, mudar de celular. Eu mudei de celular, comprei um outro celular. Então aí eu tenho que renovar, porque ele não vai automático, tudo por segurança. Então eu tenho o meu certificado digital, eu posso praticar qualquer ato notarial. É como se eu tivesse o cartório na palma da minha mão. Então isso é uma coisa assim, interessantíssima. Eu posso, por exemplo, hoje em dia eu estou fora do país, ou não, estou na praia em Santos mesmo, vou fazer uma escritura de compra e venda, eu não quero ir no cartório, eu pego o celular e vou lá praticar o ato, vou vender meu imóvel, vou comprar meu imóvel, né? Então, assim, a gente já teve vários casos assim, e às vezes a pessoa tá lá sem camisa e fala, não, pelo menos coloca uma camiseta para não aparecer, porque é tudo gravado, todas as videoconferências, elas são gravadas e ficam lá na plataforma do e-notariado e é fiscalizado pelo judiciário, então é algo assim, excelente. E uma das funcionalidades novas, que agora de abril, é a autorização eletrônica de doação de órgãos. Então, a pessoa já tem esse certificado digital, que é o primeiro passo, ela pode ou no próprio aplicativo, ou então no site, que existe um site que é o www.aedo, que é Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, então as siglas, né, aedo.gov.br. Nesse site a pessoa já vai falar, eu quero autorizar minha doação de órgãos. Lá vai ter o formulário, ela vai preencher, lá ela vai escolher os órgãos que ela quer doar, então pode ser todos os órgãos ou alguns órgãos, então lá tem explicitado quais são, fígado, rim, tecido, válvula, tem todos os órgãos, a pessoa pode escolher todos ou alguns, e a partir do momento que ela faz isso, o meu funcionário vai, se escolheu, por exemplo, o 8º cartório, meu funcionário vai entrar em contato também para uma videoconferência, porque ela vai ter que ratificar verbalmente aquilo que ela falou, então vai ficar gravado aquela manifestação de vontade. Então, você 2 documentos, vai ter o documento físico e ainda vai ter a gravação da pessoa manifestando a vontade que ela quis. Fez a videoconferência, meu funcionário vai identificar, ver se aquela pessoa é a pessoa que constante dos documentos, ela faz a partir do momento que ela tem o certificado digital, ela assina digitalmente e vai ficar um documento eletrônico. Ela pode ter aquele documento no celular ou ela pode também imprimir pelo QR Code, você vai ver que aquele documento tem validade. E aí, o que acontece? Que é uma coisa assim, que foi essencial, primordial. A partir do momento que a pessoa falece, aí a familiar vai falar, e agora? Será que a pessoa deixou ou não deixou? Os médicos, ou seja, qualquer profissional da saúde, que os ministérios da saúde vão dar autorização, eles vão conseguir entrar nessa plataforma e através do CPF do falecido, eles vão conseguir saber lá. Olha, o falecido tal deixou ou não deixou uma autorização eletrônica de viagem, eletrônica de autorização de órgão. Estou falando de viagem porque também existe essa funcionalidade no e-notariado, mas deixou ou não uma autorização para doar o órgão? Aí ela vai colocar o CPF e vai ver, a pessoa deixou. Aí a família vai se sentir muito mais confortável na hora, que já está naquela tristeza do falecimento, ainda vai ter que decidir, eu vou doar, não vou? Não, a pessoa quis aquela vontade, então ela vai ter muito mais fácil para ela realmente falar, olha, vamos autorizar a doação de órgãos. Então, assim, é algo excelente, né, para fomentar essa questão da doação de órgãos, porque, por exemplo, no estado de São Paulo tem mais de 20 mil pessoas na fila para um órgão. E, assim, são muitas pessoas que necessitam disso e, infelizmente, as pessoas acabam não fazendo nenhum documento e para os familiares fica uma questão complicadíssima de decidir na hora. E acabam, eu acho, muitas vezes,
acredito eu, de não autorizando porque não sabia a vontade do falecido. E agora, sabendo, acredito que vai ser muito mais fácil, né, da pessoa falar, não, realmente ela quis, então vamos proceder com autorização. Esse negócio de doação de órgãos, Fernanda, você tocou num ponto interessante, porque quando uma pessoa da família morre, as pessoas já estão doloridas porque perderam a pessoa. Sim. E essa história de doação de órgãos parece que é mais um sofrimento porque vai tirar alguma coisa daquele corpo que para nós não é um corpo qualquer, é uma pessoa que a gente ainda ama e vai continuar amando, embora ela tenha morrido, né? Que a pessoa morre, mas o amor não. Uhum. E tendo isso, como você falou, bem colocado, desonera a família e o médico também, porque às vezes a família, alguém da família dá essa autorização, mas outras pessoas da família não querem, e aí tem aquele conflito, e o médico também fica muito dividido, faço ou não faço, né? Então eu acho que é muito importante isso, porque depende da própria pessoa. Antigamente as pessoas doavam órgãos, a família não sabia, a pessoa não comunicava. Nós temos uma cultura de não programar nada relacionado à morte, é muito difícil. A gente vê lá na Inglaterra aqueles reis lá programando o enterro 50 anos antes, né? E aqui não, aqui a gente tem esse medo, parece que se tabu, a gente né? falar da morte, parece que a gente vai morrer antes, sei lá. Então eu acho importantíssimo isso que você colocou, porque acho que de uma certa forma combate um mito, né? Porque a própria pessoa pode fazer isso. Não, é excelente. Essa campanha do CNJ foi excelente, né? Você, um só coração, seja a vida na vida de alguém, ou seja, a pessoa, tantas pessoas querem e não sabem como manifestar, e o que é interessante com relação a isso é que esse documento é gratuito, não paga nada. Beleza. Então, o certificado digital já é gratuito e o documento é gratuito. Então, assim, a pessoa que quer fazer não é falar, eu não vou fazer porque eu vou ter que pagar, eu vou ter que gastar um dinheiro. Não, ele é gratuito em qualquer cartório. Então, assim, acaba com que a pessoa, se tem vontade de fazer, é só baixar o aplicativo, é só... E essa campanha, ela coloca justamente o que as pessoas deviam pensar. Pô, o meu parente, o meu pai, a minha mãe, enfim, quem seja, até um filho, continua vivo em alguém. Sim, né? sim. Então, e é lindo isso, se for parar pra pensar, lindo, né? É lindo. Porque você tá numa situação de tristeza. Sim. Aí você já tá naquela situação de eu vou ter que resolver algo, mas a pessoa tem um documento que ela quer que os órgãos delas vivam em uma outra pessoa. E há pessoas que ficam até amigas da pessoa, né? As famílias vão conhecer. Eu quero conhecer quem recebeu o coração do meu ente querido, enfim, o pulmão, enfim, agora tá tão avançado que às vezes eles fazem transplantes múltiplos, né? Isso. De vários órgãos ao mesmo tempo, né? Tá muito evoluída essa questão, né, dos transplantes. E infelizmente as pessoas não sabiam como manifestar. Eu já fiz vários documentos, assim, escritura declaratória de doação de órgãos. A pessoa, né, antes de ter essa funcionalidade. Então, a pessoa manifestava por uma escritura pública. E aí, entregava esse documento para algum parente, geralmente para o cônjuge ou para os filhos, né, manifestando a vontade. Ou até mesmo no próprio testamento. Mas a questão de colocar no testamento é que, assim, se a pessoa não quer demonstrar, porque tem teor patrimonial, geralmente, o testamento. E aí ela quer constar ainda que doa o órgão, mas não quer mostrar para as outras pessoas o patrimônio que ela está querendo dividir. Então, às vezes a pessoa morria, ninguém tinha conhecimento. Só ia ter conhecimento do testamento depois, na hora de fazer o inventário, mas daí também não dava mais tempo. Então, eu acho que é importante considerar alguns aspectos em relação a isso que a doutora Fernanda comentou. Primeiro, bom dia para todos, né? Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui e compartilhar a mesa com personalidades tão ilustres. E assim, eu quero pedir aí para os nossos ouvintes se inscreverem no canal, por favor, dar aquela força pra gente, não é? Curtir, compartilhar, fazer comentários, não é, Rô? A gente quer sugestões de pauta também, quer essa interação porque é importante. Afinal de contas, isso aqui serve também para a sociedade. Então, que isso seja uma contribuição para todos. Eu acho só que é importante considerar, quando você fala a respeito dessa funcionalidade, que é de fato uma revolução positiva, que mesmo havendo a manifestação do indivíduo no sentido de querer doar os seus órgãos,
E isso vai precisar ser ratificado pela família. Então, se o indivíduo tiver feito essa disposição de vontade, de querer fazer a doação, e no momento a família manifestar uma oposição, esses órgãos não vão poder ser doados, né? E a questão do testamento é um problema fazer essa disposição, primeiro porque não está previsto na lei, né? E segundo, a questão do tempo, porque quando você tem um corpo com morte encefálica, se mantém apenas a vida biológica através da circulação sanguínea para poder fazer a extração dos órgãos. E, por exemplo, um coração fora do corpo, ele só dura 4 horas. Né? Se você verificar a lista dentro do Sistema Nacional de Transplante, que é o SNT, existem prazos para determinados órgãos. O órgão que sobrevive durante mais tempo são os rins, que sobrevivem durante 48 horas fora do corpo. Então, até você conseguir suplantar toda a burocracia de pedir uma certidão de testamento, que você pede para o Colégio Notarial do Brasil, você precisa já ter tido em mãos a certidão de óbito do indivíduo, que vai demorar no mínimo 24 horas. No mínimo, com muito pensamento positivo, né? E aí, depois dessa certidão, você ainda vai ter que fazer a solicitação do Colégio Notarial, que vai demorar no mínimo de 24 a 48 horas. Então, os órgãos já foram todos depreciados, não tem mais utilidade. Essa burocracia é, de fato, um entrave, quando você fala de um testamento patrimonial, né? Você poderia fazer através de um testamento vital, que seria uma outra possibilidade, como uma escritura, mas a questão de você ter essa função do notariado, eu acho que o que a doutora Fernanda trouxe aqui é muito esclarecedor, pelo fato de haver essa comunicação com os médicos, essa facilidade do acesso à informação, porque uma escritura que você faça de um testamento vital, que você faça eventualmente até uma disponibilidade além dos teus órgãos, aquilo vai estar restrito ao cartório e a quem eventualmente recebeu uma cópia dessa escritura. Os médicos, a equipe, não vai ter acesso a isso. Então, se você tem essa função de uma conexão em rede, em que eventualmente a pessoa é de Santos, mas ela faleceu, sei lá, em Salvador, né? E os médicos de lá tenham condições de fazer essa pesquisa, isso é vida, porque você ganha literalmente o sucesso da pretensão, né? A pessoa queria e não perdeu o órgão por conta de fluxo de prazo, porque os prazos nesse momento, como eu comentei, são muito importantes. Veja, é 4 horas que um coração dura, né? Às vezes aquele coração, ele é um coração saudável, apto para um transplante, tem um candidato, mas por conta da logística em fazer esse deslocamento do órgão, ele acaba se perdendo, né? Então, realmente tem esse virtuosismo o enotariado. E também quero só trazer aqui o reforço da questão de como é importante a educação da família no aspecto de um planejamento para a morte. Porque esses assuntos têm que ser trazidos à baila, não é? Inclusive, a lei que traz o estopim do enotariado, que é a Lei Tatiane, que é a moça que faleceu aguardando durante 2 anos, eu estou até aqui com a história dela, uma jovem de 32 anos que esperou durante 2 anos um transplante de coração que nunca chegou. E nesses mesmos 2 anos, 5.493 famílias disseram não à doação de órgãos. E 218 pessoas morreram esperando por um coração. Dentre elas a Tatiane. Então, a Tatiane e mais 217 pessoas poderiam estar vivas ou, né, com uma qualidade de vida um pouco melhor se tivessem recebido esses órgãos que foram desperdiçados. Então, é importante que a família tenha essa conversa, que você manifeste isso e você encontre o acolhimento dos teus parentes, do teu cônjuge, dos teus filhos, né? Porque não vai adiantar. Se a pessoa fez essa inclusão do desejo dela no notariado e a família não aderiu e não concordou, tudo isso foi jogado por terra. Acho que é importante isso mesmo, que a doutora falou, de não só fazer o documento, mas ter uma conversa com o seu cônjuge, né, com os seus filhos, falando, olha, é a minha vontade, eu já fiz o documento, mas vocês têm que, na hora lá, aceitarem, porque senão é como se não tivesse feito nada, né? Eu acho que tem que evoluir. Eu acho que ainda não está bom.
Porque se você faz um documento em vida dizendo que quer doar os órgãos e a família dá a última palavra, a gente cai naquilo que a gente começou a conversar no início do podcast, que normalmente a família está dolorida e ela acha que vai retalhar o ente querido, que não está mais ali. Coisa, Rô, às vezes a pessoa vê que só tem a morte encefálica, né? E aí ela quer que o coração pare, o coração não pode parar. A pessoa tem que continuar com o coração bombando. E o que a Rosina falou é verdade. Eu fiquei pensando isso. Todo esse trabalho, pro final não dar em nada. Exato. Então a ideia que eu tive no começo é assim, olha, eu imaginei, né? Agora eu tô conhecendo. Ó, família, agora é com a gente. Né? O médico dizendo agora, não, mas eu quero... Não. Ele já declarou e vai ser respeitado agora com a gente. Nem que você queira. Perfeito. Então, por isso que você falou porque lógica, senão né? É inócua. Essa campanha do CNJ, você poder dar autorização eletrônica de doação de órgãos, isso, porque nós julgamos mesmo. a última palavra da família. Não pode ser assim. Porque, e eu vou dar um exemplo prático lá em casa. Eu sou doadora de órgãos há 1100 anos. Quando teve uma campanha, o meu cartãozinho, é verdade, comecei a trabalhar no Banco do Brasil na década de 70. Teve uma campanha na cidade e eles distribuíam um cartãozinho que a gente mesmo preenchia e andava com ele na carteira, com a letra da gente, a assinatura e tudo. E eu até outro dia fui fazer a carteira de identificação nacional e lá está o meu RH, claro, né? Porque o doador tem que pôr o RH e o tipo sanguíneo, senão não adianta, né? E aí eu peguei e dei pro agente policial que eu fiz no Palácio da Polícia, né? O pedido. Aí eu cheguei em casa toda contente, né? Meu marido, eu não vou deixar. Onde já se viu retalhar todo o corpo da pessoa? Você entende? Então, às vezes, não é questão de diálogo, é questão até de ideologia. A pessoa não quer. Agora, se o corpo é seu, eu acho que a última palavra tem que ser sua. Então, faz uma campanha danada, o cartório dá todo o respaldo gratuito para depois a última palavra ser da família? Não concordo. Eu acho que é um retrocesso isso aí. Uma mudança na lei, né? Na lei dos órgãos. Não passo pra frente, passo pra trás. Não adiantou nada. Deixa eu perguntar duas coisas. Porque, inclusive, Márcio, só para endossar tudo que a Carolina falou, se você tem órgãos, inclusive, se não me engano, transplante de córnea é 2 horas só que dura. Nossa, muito rápido. Aí até todo mundo da família disser que sim, perdeu tudo. Pode ser revogado a qualquer momento? Pode ser revogado, a gente também faz através da plataforma do notariado a revogação. E tem que ser confirmada também por vídeo? Por videoconferência, também é feito lá no própria plataforma e você pode doar ou revogar os órgãos. E quando você disse que os médicos têm acesso, é através de alguma senha específica que o médico tem acesso? Ele também tem alguma certificação que ele precisa apresentar no sistema? Porque sabe o que eu penso? Na rotina de um hospital. Então, por exemplo, temos X pacientes graves na UTI, por exemplo. E o hospital já começa, né, nesse sonho que a gente deseja de promover saúde e dizer assim, bom, vamos lá saber se caso vier a morte encefálica ou não, se ele estiver preparado, se ele está apto para tentar, talvez, já agilizar, eu não sei como é que seria isso no dia a dia. Ou qualquer outro profissional de saúde tem acesso. Como é que funciona esse acesso? Então, vai ter na plataforma do notariado, vai ter um campo específico dos profissionais da saúde. Então, o CNJ, junto com o Ministério da Saúde, eles já fizeram um local lá, porque provavelmente acho que cada médico vai ter a sua senha, o seu login para entrar. Né? Eu não sei direito como funciona essa parte, mas eu sei que eles têm um acesso lá nessa central e todo mundo que já fez a doação de órgãos, ele só colocar o CPF, ele vai saber. Então ele é privativo para médicos, né? É privativo para profissionais da saúde. Então outros profissionais também, uma chefe de enfermagem e tal. Pelo provimento, fala profissionais da saúde. Então, assim, acredito que seja aberto também para outros. Talvez seja pelo sistema do Conecta SUS, Márcio. Pode ser. A gente pode... Porque assim, o Brasil, ele é o segundo país em números absolutos campeão de transplantes. Apesar de todo esse processo, em absolutos, a gente tem aí uma política de saúde promissora, né? E outra coisa, eu escutei também, ouvindo alguns podcasts sobre isso. Já procuraram para doação do próprio corpo para estudo? Já fiz. E como é que funciona? Mesmo sistema?
Então, esse da autorização de doação de órgãos... Já não contempla isso? Não, já não contempla isso. Eu já fiz uma escritura declaratória, que a pessoa quis doar o órgão para fins de estudo de faculdade de medicina. Sim. Então, o que acontece? Eu entrei em contato, a pessoa que chegou no cartório, ela falou, olha, eu tenho vontade de meu corpo ficar na faculdade de medicina para o pessoal estudar, essa é a minha vontade, eu quero declarar isso. Eu falei, você tem alguma faculdade específica, né, que você queira, ou qualquer... Ela falou, não, eu quero que a faculdade de medicina seja tal, da Unicamp, não sei aonde, tal. Eu entrei em contato com a faculdade, perguntei como que era o procedimento deles, né. Aí eles falaram, não, só você fazer o documento, que seria uma escritura declaratória. Pelas normas, eu tinha que pegar 2 testemunhas, aí eu peguei de testemunhas as filhas dela, porque seriam as pessoas que no momento iam ter que autorizar, então as filhas dela compareceram e ratificaram a vontade da mãe e elas disseram que iriam cumprir toda a vontade. Aí automaticamente, a partir do momento que a gente fez aquele documento, depois a própria cliente falou, não, eu quero que você já informe a faculdade de medicina, para eles já terem esse documento de que essa é a minha vontade. E, assim, o trâmite entre eles é o quê? O traslado, aí toda a faculdade vai pagar, então não tem custo com isso, na hora de fazer o traslado do corpo e tudo, porque é uma doação do corpo para ser estudado após a sua morte, né? Então, eu tive um caso, nos 12 anos que eu tô aqui em Santos, eu tive um caso de uma senhora que chegou e ela falava que queria, e a gente teve que estudar como que era essa situação toda, né? Sim. E as filhas dela chegaram e falaram, nossa, mas minha mãe quer isso. E ela fala que eu vou concordar, né? Mas eu acho uma coisa meio assim. E elas falavam assim, nossa, minha mãe vai ficar lá sendo estudada, eu vou saber que o corpo da minha mãe tá lá. Como é que Vai a família é? E se elas quiserem, ela- podem se opor também. E se Então, quiserem- nesse caso, pelo que eu vi, assim, é a vontade dela e assim, elas podiam se opor, mas Elas elas ratificaram, chegaram né? lá e falaram, não, mas Elas isso é a vontade dela. ratificaram. Elas Aí estavam... não teve problema. Não, né? porque elas ratificaram, mas Sim. elas falaram que achavam estranha a vontade da mãe dela. Ela falou assim, mas se é a vontade da minha mãe, eu concordo. Sim. Só que eu acho estranho minha mãe Mexe ficar com lá morte, na a pessoa faculdade fica sendo estudada. bloqueada, né? É. Agora você veja só, fala assim, última palavra é a vontade da família. Bom, a família não é uma pessoa só. São 10 pessoas. E pode vamos ter uma supor, ideologia né? religiosa diferente da pessoa que Exatamente. desejou. Há religiões que dizem que não pode, tem que deixar o corpo lá esperando a ressurreição, se mexer no corpo. Exato. Entendeu? Então a gente não vai discutir isso. Agora, eu acho assim, o dono do corpo, caramba, a Não gente pode não tem dispor. nada na vida, pelo menos o corpo, né? Não pode dispor. Caramba, Essa é a prova de que você não enquanto tem tá nada. vivo. É Agora verdade. você vê, a família é a última palavra. A família é um monte de gente. Aí tem o pai, a mãe, o filho, a sogra, o cachorro. Aí se um não todo mundo, concorda, né? imagina, 3 concordam e um não concorda. Aí Como tem que fazer uma votação e isso. E temos Mas que- acho que isso segue a linha sucessória, É, né? né? Então seria o Pela- primeiro na linha sucessória que teria que manifestar a oposição ou a Aham. aceitação. Então, no caso, por exemplo, o cônjuge. cônjuge. Mas o que Primeiro. a sucessão tem a ver com a propriedade do seu corpo? Não tem Então, é que nada a quando ver. você morre, você perde a personalidade jurídica, então você não tem mais condições de Não, mas manifestar. você decidiu antes. Então, A declaração deveria ser você ter feito pós-mortem, né? não tem não jeito. pode. Só o patrimônio que tem. Isso Tanto aí é que Você ela pode pode... dispor do É, patrimônio. é uma coisa- do teu corpo. O Mas- patrimônio tudo bem, agora o corpo... Ah, pois é, você Mas faz um vai ter mais testamento... valor do que o corpo. engraçado é isso. incongruente, A família né? não podia... Bom, pode, né? Pode abrir mão, renunciar ao... Sim. a- Mas aos também bens. é da ordem da família, né? Ou seja, tudo bem, aí ele vai receber um bem e ele acaba dispondo se deseja ou não. Mas Mas o a que- família Mas a ideia inicial é verdade. verdade. Talvez seja algo que realmente Eu não poderia no concordo. futuro começar a ser Nervosa. pensado. Porque eu sou doadora de órgãos, se alguém disser, eu falei pro meu marido... Eu sou devo doador de puxar seu órgãos pé. e de medula. É. Eu me cadastrei na época que teve aqui o cadastramento, foi na Vila Redome, Belmiro, né? Também. Já me ligaram uma vez, mas não foi compatível. E também sou de medula, justamente para tentar fazer com que, né, a gente possa promover saúde. Então, eu acho bacana isso que o Márcio falou, porque assim, existe a possibilidade de você ser um doador de órgãos pós-mortem, né, que é depois de falecido, mas você também pode ser um doador de órgãos em vida, Sim. não é? E aí Sim, você tem a acontece possibilidade muito, de dispor. A Acontece, questão, eu por exemplo, conheço- da medula óssea é bem bacana. Eu até tinha aberto aqui, que eu também sou doadora. Você tem que fazer um cadastro no Redome e tem o aplicativo. Você baixa em uma daquelas plataformas, ou iOS, ou enfim, e você faz o acesso e se candidata, se coloca ali dentro do cadastro para fazer a doação e entra em contato, como o Márcio comentou. Então, em vida você pode doar sua medula. E algumas vantagens disso, viu? Pode ser doado, você tem dois. Quando você é doador em vida, por exemplo, se você Fica. presta concurso público, Fica. você tem isenção de Parte. pagamento de custas.
Tem algumas vantagens que, entre aspas, te estimulam a ser doador. O que foi? É o que eu falei que pode doar fígado em vida. Ela falou parte, falei, tem que ser parte mesmo. Depende, É né? bom deixar claro, né? Às vezes tem gente que é Não suicida. dá pra tirar tudo. Nenhum Pode médico vai tirar operar tudo. isso. E que mais outras declarações no dia a dia do tabelionato, ou pode também não precisar ser ligado à saúde, você poderia destacar para nós funções, não somente do notariado, que podem servir também a situações práticas envolvendo a saúde, ou também não envolvendo, mas que você julga importante? No cartório a gente faz muitos atos assim interessantes, né? Por exemplo, o testamento é um ato de manifestação de vontade que pode ser patrimonial ou não patrimonial. Um caso não patrimonial, por exemplo, é de você reconhecer filho por testamento. Já aconteceu algumas vezes, porque a pessoa não quer falar, né? Depois Assim, morre, vai embora. Deixa a bomba aconteceu, né, uma situação, eu tenho um filho, mas né, vai complicar a situação minha, porque eu sou casado, mas eu sei que eu tenho um filho, então eu já vou deixar no testamento consignado que, olha, aquela pessoa é meu filho, tal e tal, pra depois da morte vai ter que dividir o patrimônio, e aí já morri mesmo. Tabelião não passa tédio, né? Não passa tédio. Tem muita emoção. Tem muita emoção, muita emoção. E esse testamento, por exemplo, de fins não patrimoniais, de você reconhecer filho, é muito interessante, que é o único ato que você pode revogar o testamento, mas é irrevogável o reconhecimento de filho. Isso. Então, a partir do momento que você consignou lá, olha, aquela pessoa é meu filho, depois não adianta você querer voltar pra trás e falar que não porque... Brincadeira também, né? Né? Porque daí Coitado já era. do filho, né? Não tem essa possibilidade. Então, o testamento é algo assim que a gente faz tanto para fins não patrimoniais, ou até a gente fazia de doação de órgãos, mas agora com a autorização eletrônica de doação de órgãos, acredito que vai diminuir, né? Porque é muito mais fácil e melhor a autorização eletrônica de doação de órgãos. Mas a gente também faz o testamento para fins patrimoniais, né? Para a pessoa que quer dividir, no caso, o patrimônio diferente do que diz a sucessão. Né? Então, eu tenho um patrimônio X, eu tenho 2 filhas. Mas eu gosto mais de uma outra filha, porque ela cuida de mim, né? Porque ela se interessa mais por mim, a outra não liga muito pra mim. Então, eu quero deixar um patrimônio maior pra ela. Eu posso? Posso. A gente vai deixar a parte disponível, então 50% eu posso. E uma coisa que eu acho interessante falar então, no também... caso, Fernanda, para ficar bem claro, né? Uma mãe tem 2 filhas e aí ela pensa exatamente isso que eu já vi acontecer muito. É o caso Zagalo, né? O caso Zagalo. E aí, ficou super na mídia. Por exemplo, 50% é a parte disponível e 50% para os herdeiros necessários. Sim. Nesse caso, ela doa 50% da parte disponível, então uma das filhas fica com 75% Isso. e a outra com 25%. E quase nunca dá briga, né? Aí, como tá dentro da lei, a pessoa vai ter que aceitar e acabou. Pois é, exatamente. Né? Agora, uma coisa que eu vejo também no cartório, quando eu estudava no direito, eu achava que, será que existe isso e tal, e que eu acabei vendo que acontece mesmo, é a pessoa chegar e falar que quer deserdar o filho. Sim. Eu ouço cada história que eu falo, meu Deus, que eu falo, olha, o seu caso realmente é sevícias, maus tratos, todos aqueles casos que a gente vê no Código Civil, que são casos de deserdação, que a gente verifica, a pessoa chega falando horrores, fala assim, meu filho não tem ele não pode receber nada. A pessoa fala, olha, ele não tem direito a nada, porque eu tenho até BO contra ele já me bateu, ele já isso, já aquilo. Aí você fica assim, você fala, olha, agora a questão da deserdação que a gente a pessoa acha que coloquei no testamento e já deserdou. Infelizmente não é assim pelo Código Civil. Mas ela tem que provar, não tem, Fernanda? Então, a questão que a gente explica para ela é o seguinte, fala assim, olha, então eu quero todas as provas necessárias que você tenha de maus tratos, das serviços, do que aconteceu. Ela fala, não, eu tenho BO, eu tenho isso, eu tenho testemunha, isso. Por quê? Porque eu vou colocar no testamento, tem que colocar tudo de provas, porque instruir aquilo como se fosse uma prova que depois vai ter que usar no judiciário, porque só vai ser utilizado aquilo quando a pessoa morreu. E aí, quem foi o beneficiado, por exemplo, o outro filho, por exemplo, que foi o beneficiado, que vai ter que entrar com a ação judicial, né, para comprovar aqueles fatos que o pai trouxe no testamento, para o juiz ratificar a deserdação. Então, ela não é automática. E isso, quando eu falo para os clientes, eles geralmente ficam assim, nossa, mas eu quero deserdar, mas o juiz que vai ter que decidir, mas aconteceu tudo isso, eu falo, infelizmente é assim a lei, mas né? aí, nesse caso, seria bom as pessoas saberem que quando acontece, a gente sabe que acontece até coisa pior, existe até assassinato, né? Como o caso Richthofen, que o menino pediu a deserdação da irmã, que é
plenamente previsto no ordenamento jurídico, mas assim, orientar que as pessoas fizessem os documentos, BO, por exemplo, tentativa de homicídio, com BO, com testemunha, né? Porque tudo isso justifica uma deserdação, mas tem que ser provado, não adianta você simplesmente alegar, o cartorário fazer e depois não valer, ser instituído de validade. Por isso que eu sempre falo, para trazer as maiores provas possíveis, se tiver até testemunhal, a gente coloca as pessoas que são as testemunhas do caso, para após valer aquela manifestação de vontade, porque vai ter que ser provado judicialmente. Mas o que eu faço para tentar, pelo menos, amenizar, né, aquilo, se eventualmente o juiz não entendeu? Eu coloco lá que se na eventual decisão judicial não for decretada a deserdação, que o testador, ele quer deixar pelo menos a parte disponível para outra filha, para a filha que ela queria que deserdasse, recebesse o mínimo possível. Então, eu faço uma cláusula depois, assim, olha, juiz, se você não entender que é caso de deserdação, a vontade do testador é que essa filha fique com o mínimo possível. Então, para tentar aí entra diminuir. No negócio dos 50% mais 25% se fosse duas. Entendi. Agora, doutora, deixa eu só te apartear um pouquinho, até por conta do tempo. Aproveitando o gancho que o Márcio levantou de procedimentos que o cartório tem à disposição, né, para oferecer para a população, eu gostaria, por favor, que você comentasse alguma coisa sobre ata notarial na área de saúde. O que poderia ser feito? Porque, assim, é um tema que é desconhecido de boa parte, inclusive dos profissionais da área jurídica, e a população, então, nem se fala. Então, o que você poderia trazer para a gente? O que é essa ata notarial? De que forma pode ser um instrumento bem positivo para provas? Sim, a ata notarial é um procedimento assim excelente, né, que a gente trouxe porque ele é meio de prova. Hoje em dia ele está no Código de Processo Civil, desde o Código de Processo Civil de 2015, né, já é possível a gente fazer atas notariais. Na verdade, a gente já poderia fazer antes, desde a Lei 8935 de 94 já tinha a ata notarial, que era a Lei dos Notários e Registradores, mas não era muito conhecido dos advogados, infelizmente, né, e nem da população, porque infelizmente a gente não estuda o direito notarial e registral na faculdade de direito. Só se você fizer uma pós-graduação ou algo nesse sentido, cursos, que você vai conseguir entender o meio do direito notarial. Mas agora, com o novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, né, que já passou um tempinho, lá está no meio das provas, consta lá, a ata notarial é um meio de prova. Por quê? Porque a ata notarial é o quê? É a apreensão sensorial do tabelião a tudo que ele vê, a tudo que ele ouve, sem que o tabelião emita qualquer juízo de valor. Ou seja, o tabelião ele vai descrever aquilo que ele está vendo, ele vai relatar aquilo que ele está ouvindo e ele não vai poder colocar juízo de valor, porque ele é imparcial. Ele é uma pessoa imparcial. Mesmo a pessoa requerendo, indo solicitar o documento, e fala, olha, eu preciso relatar determinado fato no hospital, por exemplo, que a gente está falando de direito de saúde. Eu preciso saber como que meu pai está sendo tratado, o que está acontecendo, a situação dele, eu preciso relatar determinado fato, por alguma prova. Então, o tabelião pode ser chamado, por exemplo, aí em algum local, no hospital, por exemplo, e relatar o que está acontecendo. Se o meio de tratamento, ou se a pessoa está sendo bem tratado, como que está acontecendo. O tabelião não vai escrever, olha, o tratamento dele está sendo correto ou não está sendo... Não. Ele não vai colocar juízo de valor aqui, ele vai simplesmente relatar o que está acontecendo. Cheguei lá, visualizei a pessoa acamada e tal, tomando remédio XYZ, tal enfermeiro, tal médico está cuidando, até porque às vezes você não tem muito acesso a prontuário, né, doutora? E aí, como que fica essa situação? A pessoa quer relatar alguma situação e quer constatar, então você pode chamar o tabelião para ir, ou até mesmo para fazer um exame, a pessoa vai fazer um exame de imagem, ou vai fazer um exame de coleta de óvulos, já teve atas notariais, que uns colegas meus foram chamados, nessa situação de a coleta de óvulos, e a pessoa está sedada. Então, assim, eu quero ter certeza que aquele óvulo saiu e foi congelado e aquele óvulo é meu. Tá. Então, a pessoa que está sedada chama o tabelião e fala, olha, ele vai ter que acompanhar todo o procedimento. Ele vai entrar na sala e vai ver que tirou meus óvulos, que meus óvulos foram descritos que são os meus e foram congelados em tal lugar. Então, assim, são várias situações em que você pode chamar o tabelião para relatar aquilo e aquilo tem força de prova e tem força de prova plena, né? Então, assim, é muito difícil depois da pessoa contrapor aquela prova, porque foi feito por quem é imparcial. A gente faz muitas atas notariais, por exemplo, de conversa no WhatsApp ou até de Instagram, porque, assim, infelizmente, as pessoas às vezes caluniam outras ou injuriam
por meio de WhatsApp e a pessoa se sente lesada, quer alguma indenização nesse sentido, e aí que prova que eu vou ter? Então a gente pega toda aquela conversa, consta tudo na ata notarial, a gente vai descrever que quem está conversando é o celular número tal, com o celular número tal. A gente não vai descrever o nome da pessoa, mas óbvio que se a pessoa descreveu que essa daí é a fulana de tal, eu coloco o nome dela, mas descrevendo que constava no WhatsApp o nome daquela pessoa. Mas o que tem a fé pública é o número do celular da pessoa, né? Até porque a gente faz a ligação, vê se é o número da pessoa, então tudo isso é descrito na ata notarial. E a gente descreve tudo. E se a pessoa pagar depois, não importa, porque naquele momento existia porque eu tenho fé pública dizendo que naquele dia, naquele horário, tinha aquilo. Da mesma forma, por exemplo, no Instagram, porque às vezes as pessoas colocam um monte de foto de algumas coisas e que aquilo pode servir como prova para outras. Então a pessoa faz uma ata notarial, descreve tudo aquilo. Se depois a pessoa que se sentiu prejudicada falou, nossa, e agora eu coloquei aquilo, não devia ter posto, meu Deus, eu vou arrancar, vai lá e apaga. Só que se a pessoa já fez a ata notarial, acabou, porque eu disse que naquele dia, naquele minuto, naquele segundo, havia aquela imagem. Teve um caso, por exemplo, que a gente fez no cartório, que foi muito interessante, foi do pai entrou com uma ação revisional de alimentos que queria diminuir a pensão, dizendo, olha, minha empresa está falindo, eu estou horrível de dinheiro, não consigo pagar aquele valor que estava estipulado. Aí a pessoa, a filha falou, nossa, mas meu pai quer diminuir minha pensão, né? Mas deixa eu ver aqui o Instagram dele. Foi lá, o pai, um mês estava lá na Europa, outro mês estava lá no Chile, outro mês estava em Las Vegas jogando e ganhando um monte de dinheiro, postando lá que ganhou um monte de dinheiro e andando de Ferrari. Aí a advogada, muito esperta, né, quando a filha contou isso, falou assim, não, peraí, vamos lá no cartório. A gente faz uma ata notarial, vamos relatar tudo, falar pro tabelião, colocar tudo isso aqui, todos esses meses aí, que cada hora ele tá num lugar e ele falando que não tem dinheiro para quer diminuir tua pensão, onde já se viu? Conclusão, fizemos a ata notarial, colocamos tudo que estava lá, a gente só relata o que efetivamente a gente está vendo, né? A pessoa não pode falar, coloca isso, não coloca aquilo. Não é assim, mesma coisa em conversa, a gente não pode ficar pulando as conversas, porque às vezes é interessante uma parte de uma conversa e a outra não. Mas se a pessoa quer aquela coisa, a gente vai fazer a ata notarial da constância da conversa. A gente não pode ficar pegando só frasezinhas que a pessoa só quer. Que interessa. Que interessa. Descontextualizado, né? Isso. Não, a gente tem que pegar a conversa inteira. E aí o que acontece? Nesse momento a gente fez aquela ata notarial das fotos, a advogada juntou no processo e conclusão, o juiz falou não, improcedente a ação, não vai diminuir a pensão. Você tem provas que demonstram que você tinha condições sim de pagar essa pensão, senão você não estaria fazendo esses montes de viagens. Então assim, dá para usar isso tanto no direito da saúde, no direito civil, até no direito penal, por causa das pessoas até caluniarem outras, né, no WhatsApp, Instagram e Facebook. E é até importante falar que até as pessoas que compartilham e comentam também acabam podendo ser penalizadas, indenizadas aquilo. Porque a gente já fez atas notariais de algumas conversas, assim, que um começava a falar mal, ou de empresa mesmo, falando coisas, denegrindo a imagem da empresa, e outros comentando e falando, e depois foram ver que não era aquilo, e o cliente falou, não, pode relatar tudo aqui, todos os comentários, quem que comentou, quem que fez, que não sei o quê, então com a prova lá. Pode ser que já tenham usado, ou que vão usar, mas, assim, é um documento, assim, formidável para as provas, tanto em qualquer área do direito, até no direito do trabalho também. É interessante isso daí. E eu acho importante também porque pega um momento, né? Porque Sim. Normalmente as provas, quando você junta numa petição, às vezes elas já estão defasadas para a realidade. Sim. E a ata notarial não, ela pega o momento, o horário, o dia, tudo que foi comentado, então é bem interessante. E as diretivas antecipadas de vontade a respeito disso, eu for entubado, não quero ser entubado, porque falamos de testamento, ata notarial, a declaração de doação de órgãos, essas diretivas, você pode falar um pouco para nós? Vital, Sim, esse nome é popular, né, o testamento vital, que acabou falando, mas não é nada de testamento, porque tem validade enquanto a pessoa está viva, né, mas quando ela não pode manifestar sua vontade. Então, como que a gente quer esse documento? Que, na verdade, o nome acaba sendo correto, que é o Diretivas Antecipadas da Vontade, ou testamento vital, né, mas, na verdade, é as diretivas. A pessoa chega no cartório e fala assim, olha, eu já quero deixar determinado o que eu quero, como que eu quero ser tratada no hospital,
se eu tiver que Sim, sofrer de algum mal, de que eu não possa mais manifestar minha vontade. Então eu fiquei, sei lá, entubada, aconteceu alguma coisa que eu não posso mais manifestar minha vontade, mas eu já quero determinado como que eu gostaria de ser medicada, né? Se eu quero continuar sendo ligada por aparelhos ou não, se eu quero, não, eu quero ficar na minha casa e morrer lá, né? Eu já quero determinar isso. Então, a gente já foi procurado várias vezes para fazer esse documento, que é Diretivas Antecipadas à Vontade. A pessoa fala, não, eu já quero determinar até mesmo quem seja o meu curador. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu confio naquela pessoa. E tem muitas, a gente verifica muitas vezes que a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, meu filho não pode ser meu curador. Várias vezes eu já ouvi isso. Não quero nem que entre no hospital para me visitar, porque é capaz de ele desligar os aparelhos e me matar. Já ouvi isso, pra você ter uma ideia. Então a pessoa fala, eu quero deixar determinado... Divertida essa vida de tabelião, né? Tragicômica, né? É que a gente ouve umas coisas que eu falo, meu Deus, né? Óbvio que a gente ouve outras coisas também As muito... relações familiares são muito férteis, né? E é feito através de uma declaração simples. Sim, deixa uma eu fazer declaração uma pergunta simples. importante. Isso. E a família dá palpite nessas diretivas de vontade aí? Não, geralmente Porque vai... se for... Não tem testemunha. Aí não não. tem testemunha nada. É Ah, uma tá. manifestação. Não é que nem doação de órgãos. Não, Tá. da pessoa. A pessoa mesmo que vai. Geralmente ela vai com o seu médico de confiança, porque são coisas específicas, né? Sim. De tipo, eu quero amputar ou não vou amputar. Tem que decidir várias coisas que é complicado de você conseguir decidir naquele momento se você não tem um médico que... Porque geralmente as pessoas que fazem isso, elas estão com alguma doença, tipo, encaminhada, né? Sim, pelo menos- diagnóstico. por algum exemplo, diagnóstico recente, que ela sabe já que quer. putz, pode acontecer É alguma coisa. irreversível, uma doença que não tem cura, não há mais tratamento, né? Mas o que eu vejo, até por conta de pesquisa pessoal em relação a isso, que foi o meu tema de mestrado, é que, infelizmente, há uma certa resistência dos médicos em aceitar a vontade do paciente em alguns casos, né? Porque existe um conflito, um receio de uma responsabilização civil na ocorrência de um mal maior. Então, supondo-se que o médico aceite aquela orientação dada pelo paciente e o paciente venha a óbito. Então, existe aí um dilema ético e técnico por conta de responsabilidade civil, que eles, com receio de acontecer um mal maior ou no futuro que venha de encontro a eles mesmos, eles acabam passando por cima dessa disposição do paciente e sob a justificativa de que tem que prevalecer o socorro e eles não podem incidir numa omissão de socorro nem negligência médica, eles vão desautorizar aquilo que o paciente havia autorizado, né? Então, ainda a gente tem alguma coisa para amadurecer nesse aspecto, porque apesar de existir essa pretensa aí autonomia, autodeterminação do paciente, ingerir o seu próprio tratamento, isso existe e é muito bonito até a página 2, né? No mundão lá, no dia a dia. Existe a responsabilidade do médico. Sim. São muitas capazes de avaliar dinâmicas. a profundidade. E a pessoa não. Sim. Ou a pessoa vê limitadamente, não quero sofrer, não quero prolongar minha vida e fazer sofrer minha família, então eu prefiro morrer logo. Só que o médico vai ficar com um dilema na área dele, dilema moral, porque ele domina toda a realidade, que normalmente o paciente não, a menos que ele seja médico também. Mesmo assim, se não for da área, muitas vezes ele não é capaz de avaliar. É como a ordem de não reanimação, né? E aí, vamos voltar à família, que é o grande problema da humanidade. Eu acho. Eu quero emprego para os psicólogos, os a psiquiatras, família, Ele precisa de trabalho. supondo que o médico atenda as diretivas, né, propostas pelo paciente em cartório e tal. Aí o médico segue. E aí a pessoa morre. E aí a família vai em cima do médico. Exatamente. Que morreu antes. Porque quem sabe... O médico porque é negligente, houve omissão a de gente socorro, a gente vê casos de pessoas que ficam em coma 350 anos e depois acordam do nada, opa, tudo bem. Então, é imponderável. A medicina não é uma ciência exata. Então, na Covid a gente viu isso muito, vocês devem lembrar. Eu tenho até o caso de um casal amigo meu, que o marido e a mulher tiveram Covid juntos e entraram no hospital. Só que ela muito grave, foi para intubação já quase desenganada. E ele bem, estava com uma Covid leve, foi internado e tal. Na véspera dele ter alta, ele morreu. Ela entubada. Ela ficou sabendo que estava viúva muito tempo depois,
desentubou, soube que estava viúva, ficou boa, está ótima por aí. Quer dizer, então, a medicina, o resultado é imponderável. E aí a família vai em cima do médico. Então, o Márcio é advogado de instituição hospitalar, né, Márcio? Sim. Eu não sei como é que é aí, o que você poderia trazer pra gente... Os médicos, eles continuam, eles se pautam primeiro pela técnica médica que está vigente no estado da arte, e eles também se preocupam com questões éticas. Muitas vezes a família já vai mostrando posicionamento no dia a dia das visitas, de como ela acha que vai ser, se comporta, e isso tudo vai ser no sentido no ambiente hospitalar, né? E, de fato, a palavra final continua sendo deles. Se eles acharem que aquilo vai contrário à ética, contrário à técnica médica, eles se opõem. Porque eles possuem um amparo do Conselho Federal de Medicina, através do Código de Ética Médica, uma resolução, para não contrariar o seu próprio entendimento, sua própria convicção. Mas ainda é um campo de trabalho, né? É um campo de melhoramento. A questão, por exemplo, do testemunho de Jeová, da doação de sangue, de cirurgia sem sangue. Então está tendo uma construção ainda, que é uma conversa que já está aqui há mais ou menos 10 anos, que ainda está para evoluir. E a questão da doação de órgãos também, como a Rosilma colocou, vai ser retalhado. Não há nenhum tipo de situação. A cirurgia não é necessidade de caixão fechado. É uma cirurgia, ele vai da mesma forma que vai até em velório, né? Também a questão da doação de corpos para a medicina tem velório, só ele só não é enterrado, sepultado, ele é direcionado para... Então todas essas questões precisam ser derrubadas, né? Sim. Porque sempre ouvir falar, é uma cultura do ouvir falar. Exato. E aí vai se formando um consenso que não é real. Não, é verdade. Bom, nós temos mais 2, 3 minutos que eu queria que a Fernanda falasse aí um recadinho aí Suas do nosso considerações primeiro finais. podcast Exatamente. da Você que saúde. inaugura algo A que... Fernanda que vai fechar com Desejamos que chave todo de ouro aí. Bom, eu gostaria muito de agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho das novas funcionalidades do e-notariado, que o e-notariado é algo que iniciou com o Provimento 100, já faz 4 anos que a gente tem esse aplicativo do e-notariado, mas acredito que muitas pessoas não tinham conhecimento desse aplicativo, de você ter o cartório na palma da tua mão. Quem não gostaria de ficar de qualquer lugar do mundo, não é? Você poder fazer qualquer ato notarial e até doar seus órgãos de forma gratuita. Então, eu acho isso que é uma forma assim, excelente de você poder explicar para a população. E a Rosilma, eu queria parabenizar ela por esse podcast de saúde, porque assim, tem tantos temas para a gente poder falar, tanto do direito notarial, quanto do direito da família, que é com relação à saúde, que as pessoas precisam saber, né? E essa questão da doação de órgãos, que eu acho que como a gente comentou, não adianta a pessoa fazer o documento e os familiares irem, né, contra o que a pessoa está querendo. Então, assim, tem que conversar com a família, né? A gente tem que tentar parar e desmistificar a questão da morte, né? Porque é difícil falar da morte, né? Então, assim, com relação ao testamento, também às vezes as pessoas chegam no cartório para fazer um testamento e falam, ai, meu Deus, será que eu faço? Vai que eu vou morrer, parece que vou morrer, mas não é isso. É questão natural, né? A morte, todo mundo. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer. Então, a gente tem que conversar mais sobre esse assunto e conversar com os familiares com relação às doações de órgãos. Olha, essa é a minha vontade. Então, eu quero que vocês, né, na hora H lá... Me escutem uma vez na vida. Sim, me escutem. Eu já manifestei a minha vontade em vida, né? Então, eu quero que vocês realmente falem, olha, eu quero isso e vocês cumpram a minha vontade. Então, esse podcast da Rosilma eu acho excelente, ainda mais algo novo, né? Que começou agora, dia 2 de abril. Então, assim, é um tema novíssimo e ela tá de parabéns. E agradeço a presença. Nós que agradecemos. Agradeço muito mesmo. O podcast não é meu, o podcast é de toda a população e a iniciativa foi Márcio, Carolina e minha, porque nós estamos há muito tempo trabalhando na área da saúde e a gente acha que conhecimento é saúde, Sim. Conhecimento é liberdade, conhecimento é poder. E nada mais oportuno de trazer uma mulher poderosa aqui para iniciar o nosso podcast da saúde, que é a Fernanda Penteado tabeliando o 8º Cartório de Notas de Santos. Até o próximo podcast da saúde. Pode falar de saúde? Se Deus quiser. Sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo. Foi muito bom. Muito bom.